Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do TV Câmara Entrevista. No programa de hoje vamos falar sobre casas colaborativas. Aqui na capital existem mais de 10 espaços como este, onde diferentes empreendedores utilizam de um mesmo espaço, de uma mesma casa, para desenvolver seus trabalhos e colaborarem entre si. Para falar sobre este assunto, a gente vai conversar hoje com a Aline Bueno, que é gestora cultural da Associação Vila Flores, e também com a Coral Michelin, que é designer e pesquisadora que trabalha nesse sentido das casas colaborativas com pesquisas. Bom, primeiramente, obrigado pela presença de vocês no programa de hoje, para falar sobre esse assunto que é recente, está crescendo na capital, e busca melhorar o seu setor. Então, eu peço, antes de mais nada, para que vocês expliquem para o nosso telespectador do que se trata uma casa colaborativa, para muitas pessoas que não conhecem. Eu não sei quem quer começar, se é a Coral, se é a Aline. Bom, pode ser a Coral, que tem estudado isso? Tenho estudado já há mais de 2 anos, na verdade, e mais afinco no mestrado há 1 ano e meio. Casa colaborativa, a gente poderia dizer que são espaços compartilhados de trabalho, cujas empresas e empreendedores colaboram entre si e buscam fazer atividades abertas ao público que seguem um propósito. Geralmente é o propósito que norteia as ações dessa casa. Então, grosso modo e resumidamente, é isso que a gente poderia dizer, mas a gente pode desdobrar aí bastante. Certo. Eu peço então para a Aline também falar para a gente que a Associação Vila Flores se trata de uma casa colaborativa, de um ambiente colaborativo. Então, explica para a gente com mais propriedade de como é que vamos dizer assim, de vivenciar, de trabalhar com isso, como é que o nosso telespectador pode entender. Bom, o Vila Flores, ele já nasceu, muito colaborativo, no sentido de que a conceituação dessa proposta foi realizada por pessoas das mais diversas áreas. Então, o conceito dele é um conceito muito voltado para arte, cultura, arquitetura, urbanismo. Então, pessoas de diversas disciplinas se uniram para criar esse conceito. Então, ele já é colaborativo na sua proposta. E ele foi se tornando também muito colaborativo na sua gestão. Então, hoje é um espaço em que diversas atividades que acontecem lá, a gente faz essa gestão colaborativa, não só das atividades, mas como da própria manutenção do espaço em si. Então, as coisas normalmente não são definidas por uma instância superior, porque isso não existe. Então, o que a gente faz normalmente é discutir o que a gente gostaria de fazer, quanto que a gente tem de verba para determinado projeto, e todos opinam a respeito disso, e muitas vezes é difícil chegar num consenso, porque nós somos 70 pessoas, mas a gente tenta fazer de uma forma que todo mundo, pelo menos, consiga colocar a sua opinião, o seu posicionamento, para que no fim, no resultado final, seja do projeto, do que for, as pessoas também consigam se reconhecer nesse processo, Quantos empreendedores, quantas empresas estão no Vila Flores, por exemplo? A gente chama de iniciativas, porque nem todas são empresas, algumas são coletivos de artistas que se reúnem para usar o espaço como um ateliê. Então, são 27 no momento, e das áreas mais variadas. Então, posso citar algumas, que é artes visuais, artes cênicas, gastronomia, inovação social, música, então, agora design, pessoal que chegou também até de design de joias, pessoal da comunicação. Então, dá para ver que, apesar das áreas serem diferentes, elas estão embaixo de um guarda-chuva que a gente pode chamar de economia criativa. Coral, explica pra gente qual é a diferença entre a casa colaborativa e o coworking, por exemplo, que é também uma iniciativa parecida, porque empreendedores utilizam esse espaço colaborativo para diminuir muitas vezes os custos iniciais de um negócio, Qual é a diferença entre o coworking e as casas colaborativas? Tá, então a gente tem, talvez assim, até a Aline estava falando antes, entre nós, existe uma diferença principalmente no nível de engajamento. Mas de que forma eu colocaria? Tu tem um coworking que ele é um lugar onde empresas ou empreendedores, e quando eu digo empreendedores, assim, a gente tem muito microempreendedor individual, a gente tem muito profissional autônomo, tem pessoas que estão começando, tem muita startup, como tu mesmo mencionaste agora, tem muitas empresas que estão dando o primeiro passo e precisam de custos iniciais bem baixos. Isso é uma constante,
Mas num coworking tu chega e tu não tem necessariamente uma relação com aquele ambiente, né? Tu pode alugar por algumas horas um espaço de uma mesa, uma sala de reuniões, ou por uma semana, ou por um mês, mas existe uma gestão central que se responsabiliza por toda a manutenção do espaço e pelo funcionamento desse espaço, e para que as empresas e os empreendedores, quando cheguem ali, esteja tudo pronto certinho. Numa casa compartilhada, que eu chamaria assim, um nível acima, é quando tu tens um espaço que é compartilhado por algumas empresas ou empreendedores. Eles podem dividir algumas tarefas, mas ainda existe alguma centralização de gestão, né? Existem alguns espaços em Porto Alegre que são assim. E existe o maior engajamento, que é um espaço compartilhado de trabalho, mas que as pessoas se responsabilizam entre elas, às vezes por fazer a gestão, não necessariamente sempre a gestão, mas é bastante comum a gente achar uma gestão colaborativa. Ou então tu tem processos colaborativos que têm a ver com o mantenimento da casa. Às vezes tu não tem a gestão propriamente dita que lida com o financeiro, mas tu tem assim, nós cuidamos da infraestrutura, nós cuidamos da comunicação, nós cuidamos... Então tem diferentes processos que podem ser geridos colaborativamente. E também a casa colaborativa, ela costuma ter atividades que são abertas ao público. E essas atividades, elas acontecem de acordo com um propósito. Então, por exemplo, quando eu falo do Paralelo Vivo, as atividades que eles desenvolvem, elas estão relacionadas com o desenvolvimento sustentável, com sustentabilidade e seus desdobramentos. Quando eu vou falar do Translab, eu tenho atividades que são realizadas embaixo do amplo guarda-chuva da inovação social. Então, eles têm várias linhas de trabalho que, de alguma forma, vão tratar de inovação social. Quando eu falo do Vila Flores, então, tem muita cultura, muita arte, também tem bastante coisa relacionada com inovação social. Então, as casas, elas costumam, assim, eu costumo até dizer, levantar uma bandeira. Sabe? Porque com essa bandeira, elas têm um propósito, têm uma visão e conseguem desenvolver essas atividades, assim, e realmente fazer com que as pessoas que estão nessa casa ou que estão conectadas a essa casa entendam o que eu estou aqui fazendo, se engajem com aquilo e se sintam motivadas, inclusive, a levar isso adiante. Tem um interesse, Aline, lá por exemplo, Vila Flores, tem um interesse em mudar aquela comunidade também, de promover mudanças, melhorias para a comunidade? Faz parte? Lá no Vila Flores é bem complexo, porque a gente também está numa região peculiar da cidade e que hoje está bem na pauta, né, que é o 4º Distrito. E eu não sei se eu diria que a gente quer mudar a comunidade, né, porque eu acho que daí tá colocando uma relação, talvez, de poder que não é o que é a proposta, né? Mas é de repente, mostrar para as pessoas algumas outras iniciativas, algumas outras ações que pode provocar nelas o desejo de ter algo diferente por ali, né? Atualmente a gente tem alguns projetos que a gente está se aproximando, principalmente da Vila dos Papeleiros e da Vila Liberdade, né? Aos poucos, passo a passo, fazendo essa conexão com a comunidade, entendendo a realidade deles também e de que forma a gente pode juntos fazer algo, né? Não é uma questão da gente apresentar algo pronto para eles, mas de que forma nosso relacionamento pode fazer com que a vida de todo mundo melhore, porque no fundo o que a gente quer é isso, né? Um bem-estar para todo mundo. Então, posso pegar um gancho? Que existem duas maneiras de tu enxergar e responder a esse modificar, né? Uma é justamente essa que a Aline estava colocando, né? Que é uma atuação da gente enxergar e incluir aquilo que normalmente é excluído ou não visto, mas existe também um movimento que busca modificar, mas daí são modificar certas coisas que estão arraigadas e que não são positivas, como, por exemplo, o consumo predatório. Né? Então existem inúmeras empresas, inclusive atividades dentro de algumas casas que tentam passar, bom, o que é o consumo consciente?
de que forma eu consigo exercer esse consumo consciente, de que forma eu consigo valorizar a produção local, de que forma eu consigo valorizar a minha comunidade, né? A comunidade, quando eu digo a comunidade de prática, a comunidade de produção, comunidade também no sentido da comunidade menos favorecida, digamos assim. Então existem esses dois lados, assim, existe o modificar de fato, mas que é um modificar para introduzir uma visão de futuro que é mais inclusiva, que traz diversidade, sabe, que traz os conceitos de sustentabilidade. Né? Então é uma visão mais positiva de futuro e mais empoderada de futuro também, e existe, por outro lado, essa que não é uma modificação, mas que é uma inclusão. Eu acho que eu falei as palavras erradas, mas era essa a intenção de dizer, por exemplo, uma comunidade que não tem acesso à cultura, ou não costuma ouvir teatro, ouvir música, vocês levam com as apresentações musicais a essas comunidades, né? Nesse sentido modificar, né? Levar uma coisa nova para eles. Sim, até acho que é legal dizer que não tem certo e errado, né? Eu acho que tá todo mundo também, é tudo novidade para nós, assim, o conceito de casa colaborativa é algo muito recente, muito mesmo. A gente está construindo isso juntos, né? Porque senão não faria sentido chamar de casa colaborativa, a construção do conceito também é. Então, muitas pessoas que estão dentro dessas casas, muitas vezes, não trabalharam em projetos de engajamento social antes. Estão chegando ali pela primeira vez. Então, estão aprendendo na prática. Então, realmente, eu não acho que tem uma questão de certo ou errado, mas são muitas tentativas que vêm sendo feitas. Então, eu trouxe esse exemplo da nossa aproximação com a Vila dos Papeleiros e a Vila Liberdade, que é algo muito embrionário ainda. E é importante porque, diferente do coworking, que não impede que isso aconteça, mas eu acredito que nas casas colaborativas existe uma preocupação com o território muito grande. E uma preocupação de se entender enquanto ator naquele ambiente mesmo e de que tu é responsável por aquilo, né? E tem pessoas que a gente percebe agora com esse envolvimento que elas estão muito desconectadas da cidade. Elas não se sentem pertencendo à cidade e elas não sentem que a cidade pertence a elas. Então, nem se sentem empoderadas de poder atuar nessa cidade. Né? Então, eu acho que nós que estamos estudando e que a gente pode, de alguma forma, dialogar com essas pessoas, porque eles também têm muito para nos mostrar, né? E, de fato, construir uma relação muito mais interessante para que todo mundo, né, como tu falou, se sinta incluído, se sinta parte da cidade e se sinta, a gente até não gosta de falar assim, que a gente vai empoderar alguém, a gente fortalece o empoderamento que a pessoa já tem. Então é tornar visível algo que ela se esqueceu, ou que se perdeu lá pelas tantas, né? Então a gente não tem todas as fórmulas, pelo contrário, não somos nós que vamos dizer para uma comunidade como as coisas têm que ser feitas, mas é junto com ela, acho que o ponto é esse, né? Trazer essa visão de futuro que está dentro da gente, mas que de alguma forma foi abafada no processo. Então é um longo caminho que a gente recém está começando, né? Bom, cara, a Coral falou que é preciso que as casas tenham uma bandeira, né? Um propósito. Esse foi, inclusive, um resultado do estudo que tu fez uma pesquisa, né? De que as casas que não têm um propósito acabam não conseguindo se perpetuar. Eu queria que tu explanasse pra gente, então, como é que foi essa conclusão, como é que chegaste a essa conclusão. Bom, eu venho observando as casas colaborativas desde o início do Vila Flores em 2013. E desde aí eu comecei a perceber esses espaços e observar. Efetivamente, dentro de pesquisa de mestrado, então, desde o começo de 2015, e não é que seja uma conclusão final, mas é um resultado dessa observação, é entender que as casas que não conseguem estabelecer uma visão, um propósito, elas têm uma tendência maior a se desintegrar, a desterritorializar ou a simplesmente, né, seguir um rumo diferente. Isso aconteceu já mais de uma vez. E esse propósito, o ideal é que ele surja até antes da casa. Se tu tem um movimento mais comum de engajamento, de acontecer, bom, tu tem uma visão, tu tem um propósito, tem às vezes até um projeto, tu reúne em volta dessa visão, desse propósito ou desse projeto algumas pessoas que compartilham disso contigo e aí tu te territorializa em algum lugar. Tu pode fazer com que isso vire uma casa e que as pessoas contribuam para fazer com que esse propósito aconteça.
né? Então, a casa colaborativa, quando ela tem essa visão de, eu gostaria de contribuir de tal forma, às vezes não é tão consciente, na maioria das vezes não é tão consciente, mas isso vai se formando e vai ficando cada vez mais pungente e mais consolidado com essas atividades que vão sendo feitas. Né? Então ela tem uma tendência maior a fazer com que a rede da casa fique mais coesa, sabe, mais unida quando existe essa bandeira. Né? Certo. Queres falar também, Aline? Não, eu concordo assim, com a Coral. Eu também venho acompanhando, né, por fazer parte do Vila Flores e de outras propostas, assim, e que realmente a gente viu uma pena, algumas casas, né, não seguiram o caminho, assim, por essa falta de coesão, assim, talvez, e de novo, aí não tem nenhum certo, nenhum errado nesse processo, mas quando fica muito pulverizado, a energia e a força se dispersa, né? Então, realmente, assim, hoje a gente consegue ver que cada casa tem... eu prefiro até, antes de bandeira, eu prefiro dizer identidade, assim. Eu acho que cada casa tem muito marcado a sua identidade e os seus temas de interesse. Né? Certo, e uma pergunta interessante. É preciso que, vamos supor assim, tem 27 empreendedores no Vila Flores. É preciso que esses 27 tenham... pensamento parecido, mas cada um pode ser de uma empresa completamente diferente ou não, tem que ter uma linha, por exemplo, empresa de comunicação, ou empresa de internet, empresa, vamos supor assim, ou não, cada empresa é livre para ser o que quiser, só que tem que ter um pensamento parecido. Como é que funciona isso? O que eu diria é que não precisa ser exatamente da mesma, digamos assim, cadeia produtiva ou algo parecido. Mas, para te ver, né, a gente tem pessoas lá do audiovisual, das artes cênicas, do design, da gastronomia, que pra gente tá tudo super relacionado. E quando as pessoas chegaram lá, a gente teve uma demanda muito grande pelos espaços, né, porque as pessoas, para quem não sabe, o Vila Flores é um espaço privado em que os ambientes de trabalho são locados para esses artistas e empreendedores. Então, a gente, por exemplo, recebeu muitas pessoas que gostariam de alugar os espaços e que eram da área da arquitetura. E já tinha gente da arquitetura. Então, a gente não achou que seria interessante ter tantas pessoas da mesma área. Mesmo que trabalhassem em interiores, projetos mais corporativos. O que a gente queria era que, de fato, fosse um lugar com muita diversidade. Então, a beleza disso hoje é que, quando entra um projeto, a gente tem muitos olhares diferentes para aquele projeto. Então, até um exemplo que eu gosto de dar, a gente tem um galpão, que é nosso galpão de uso comum e de espaço expositivo, que ele constantemente está sendo repensado, porque ali acontecem feiras, espetáculos de teatro, show, palestra, oficinas. Então, esses diferentes usos por pessoas de diferentes áreas, cada um vai trazendo um pouquinho. Né? Então, o que eu diria que é diferente no sentido dessas áreas de trabalho, mas o que tem que ter em comum é a pessoa que vai para o Vila Flores, ela vai sabendo que ela vai ser envolvida nas discussões, que ela não... É muito difícil lá a pessoa, por exemplo, pagar o aluguel, abrir sua sala, trabalhar e ir embora, porque a gente tenta o tempo todo puxar a pessoa, mesmo que no começo às vezes as pessoas querem, mas não entendem muito bem como é que funciona, porque senão não faz sentido estar numa casa colaborativa. Daí é ir para um prédio comercial como qualquer outro. Mas no sentido que, outro exemplo que eu posso dar aqui, quanto à alocação dos próprios espaços para atividades. Se fosse num prédio comercial, até para as pessoas entenderem bem, tem um gestor desse prédio que vai dizer quanto custa aquela salinha, aquele metro quadrado, e deu. No nosso caso, a gente fez uma pesquisa com as outras casas colaborativas, a gente perguntou para as pessoas quanto que elas achavam que era justo cobrar por esse aluguel, né, para fazer uma oficina, um evento. Assim como, claro, a gente consultou a contadora, para também não ficar tão descolado da realidade, né, das contas que a gente tem que pagar. Então, quando eu digo que a gestão é colaborativa, ela é muito nesse sentido, assim. Ela não é um ente superior que foi lá e falou, agora o metro quadrado é tanto para alugar para eventos. Não, vamos conversar, o que vocês acham, o que o mercado está dizendo, o que vocês acham justos até para vocês,
né? Porque tem uma diferença de valor para quem é de dentro do Vila Flores e para quem é de fora, né? Então existe um desconto para quem está lá. Então eu acho que é muito nesse sentido, assim, né? De fazer com que as pessoas, com os seus olhares diversos, participem dessas decisões. Mas é uma característica de todas as casas colaborativas? A gente até teria que entender que o Vila Flores é uma casa bem sui generis, sabe? Porque é o maior espaço que a gente tem em Porto Alegre. Quer dizer, do tamanho do Vila não tem nenhum outro. É bem mais comum tu ter espaços bem menores, espaços que inclusive não tem assim um lugar para exposição ou para palestra ou esse tipo de coisa, né? Se bem que acho que pelo menos 50% tem esse espaço de convívio que tu pode fazer palestras e oficinas e coisas assim. Mas o que eu acho que não é uma diferença, mas existe um sistema orgânico, sabe, dentro dessa casa, que quando entra uma empresa ou um empreendedor que não está alinhado com esse propósito, e eu, ao contrário da Aline, eu gosto de dizer que é um propósito, não uma identidade, né? Não sei, talvez para o design gráfico, quando eu penso em identidade, já me remete a uma coisa mais corporativa, né? Então, assim, quando entra alguma empresa, uma iniciativa que não esteja de acordo com o propósito da casa, ele até pode permanecer um tempo, mas acaba que, se ele não se adequa a essa mentalidade colaborativa, sabe, ao propósito da casa, naturalmente ele vai se afastando. E não é nenhuma coisa que é imposta, sabe? Então, existe um alinhamento muito orgânico que se dá pela colaboração, então pela natureza da casa colaborativa e pelo propósito. Né? Então também varia, assim, tem casas que vão ter mais de um designer e eles colaboram entre si, né? O Paralelo Vivo, onde eu me conecto também, eu sou designer e tem outras meninas que são designers lá, aliás, tem 13, então, iniciativas de design lá dentro. E a gente não enxerga isso como competição nem nada, porque a gente está construindo um ambiente que tem algo maior e que vai beneficiar a todos, né? Uma última pergunta para a gente encerrar esse bloco, mais uma diferença a respeito do coworking, por exemplo, que é uma iniciativa para as pessoas que estão começando, vamos supor assim, daqui a pouco é uma iniciativa, não é permanente. É só para quem está ali começando, para não ter muito custo, logo que conseguir se estabelecer já vai para um lugar mais fixo. A ideia da casa colaborativa é outra? É de se permanecer nessa casa? O ideal é que sim, eu vou até responder assim, vendo, daí sim. Tu me complementa com mais experiência do Vila Flores, mas o ideal é que sim, exista uma certa permanência, porque grande maioria das casas, elas são locadas, né? Então, tu conta com essa empresa ou esse empreendedor ali para pagar as contas da casa, aluguel e mais todas as outras contas, né? Então, se existe uma rotatividade muito grande, isso dá uma incerteza muito grande para a casa e uma dificuldade de gestão também aí vai aumentando e começa a atravancar um pouco a possibilidade da atuação da casa como essa plataforma de inovação, que é isso que eu acho que é um bom gancho para a gente falar no segundo bloco. Então, acho que... É isso aí. Então vamos ficar por aqui nesse primeiro bloco, a gente já volta com mais casas colaborativas aqui no TV Câmara Entrevista, não saia daí.